Bom, então vamos lá. Nós vamos fazer este planejamento lembrando o seguinte: por que é importante você seguir exatamente o que eu estou pedindo, da forma como eu estou pedindo? Porque dessa maneira você está treinando diferentes projetos de texto. E quanto mais projetos de texto você dominar, melhor, tá? Porque diante da surpresa do tema, né, que ninguém sabe o que é que vai cair como tema de redação, eu tenho já me habituado a escrever de forma, assim, a partir de planejamentos de projetos de textos diferentes. Então, quando eu treino bastante isso durante o ano, eu estou me preparando justamente para este elemento surpresa que vai ser o tema, porque estratégias de discussão a respeito do tema eu posso combinar da forma como eu achar melhor. Tá? Então, nós temos aí a proposta, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O que vai acontecer? Primeiro parágrafo de introdução, vocês vão fazer 2 períodos, separados por um ponto final, tá? Então, vocês vão iniciar caracterizando o comportamento intolerante de uma forma geral. O que é intolerância para você? Como é que você descreve o comportamento intolerante, tá? De uma forma geral. Lembrando que o parágrafo da introdução, você pode gastar 4 linhas ali para ele, tá ótimo, não precisa mais que isso, tá? Até 3 linhas aí, se você conseguir apresentar isso aqui que eu tô pedindo de uma forma bem sucinta, tá? Depois, você vai escrever um segundo período dizendo o seguinte: para se apontarem caminhos para combater a intolerância religiosa, é fundamental entender sua principal causa e apontar suas consequências, tá? Então, não há outra possibilidade de discussão para este texto. Você vai dizer que, olha, em princípio, antes de falarmos a respeito das formas e dos caminhos para combater a intolerância religiosa, é fundamental, é essencial, é muito importante que se entenda uma das principais causas, ou a principal causa, ou a grande causa, e, além disso, é fundamental que se apontem as consequências dessa causa, tá certo? Lembrando que é para citar o tema. Lembrem-se disso, combater a intolerância religiosa, caminhos para combater a intolerância religiosa. Vocês devem citar este tema, tá? Ok, então como que eu vou desenvolver esta tese? Eu vou desenvolver apresentando no segundo parágrafo uma causa para este problema. Então, vocês voltem lá nos textos motivadores, lembrem-se, tentem pensar quais argumentos que foram apresentados lá ou quais conteúdos que eu posso utilizar como argumento, tá? No segundo parágrafo, então, vocês vão dizer aí qual que é a principal causa, na opinião de vocês, tá? Que contribui para essa intolerância. E no terceiro parágrafo, vocês vão apontar 2 consequências, de preferência, consequências que estejam dentro do mesmo campo. Então, por exemplo, a violência, ela pode ser desmembrada em 2, se você falar da violência física e da violência verbal, tá? Bom, feito isso, a questão agora é como é que nós vamos desenvolver essa argumentação, tá? No segundo parágrafo, não se esqueçam de começar o segundo parágrafo com aquelas expressões de introdução, tá? Em uma primeira perspectiva, podemos apontar, aí fala qual que é a causa, como principal causa para comportamentos intolerantes dirigidos a diversas religiões ou a religiões distintas no Brasil. Vocês vão citar como argumento de autoridade o filósofo Schopenhauer, pesado pra caramba. E olha o que ele fala. A intolerância é intrínseca apenas ao monoteísmo. Um Deus único é, por natureza, um Deus ciumento que não tolera nenhum outro além dele mesmo. Schopenhauer era agnóstico, né, gente? Ele era ateu. E aí, o que acontece aqui? Ele diz para ele, para este pensador,
Somente religiões como a religião cristã, por exemplo, em que existe um único Deus, um Deus todo-poderoso, Criador do universo, Deus onipotente, onipresente, somente em religiões monoteístas em que há um único Deus é que há intolerância. Justamente porque se existe um único Deus, então não existem outros deuses, tá certo? Esse Deus único não vai tolerar nenhum outro Deus, tá? Então vejam que trata-se de uma afirmação bem polêmica, sobretudo para pessoas cristãs, sobretudo para aqueles que praticam a religião cristã, tá? Então, veja bem, eu gostaria que vocês pensassem no seguinte: a causa que vocês vão apontar no segundo parágrafo, ela vai ser fundamentada, ela vai ser analisada a partir desta citação, tá? Então, eu posso inventar qualquer outra causa? Não, você não pode inventar qualquer causa. Quais causas para quais causas que podem contribuir para esse comportamento intolerante relacionado, dirigido às religiões, que se baseia, que pode se fundamentar nesta fala, tá? Então, pensem, por exemplo, sobre a questão de uma religião se sobressair a outra, de uma religião se considerar mais importante que a outra. Isso acontece até mesmo entre as denominações, né? É muito comum em denominações católicas também, evangélicas, né? Uma denominação acreditar que a salvação está somente ali e não em outra denominação, tá? Então, essa causa que vocês vão apontar, ela deve estar relacionada sobre essa questão de uma religião querer se sobressair em relação a outra religião, tá? Para a gente poder apontar aí. Outra questão também, né? Vocês podem partir daí para falar sobre essa questão cultural, né? De que nós vivemos em um país onde existe uma predominância da religião do catolicismo, no caso, tá? Vocês podem discordar, inclusive, se vocês forem apresentar, se vocês acharem que o que Schopenhauer está falando não corresponde, vocês podem, inclusive, utilizar a citação dele para contra-argumentar, né? Então, embora Schopenhauer afirme que a intolerância religiosa aconteça somente em religiões monoteístas, é importante dizer que, e aí você vai ali argumentar contra a citação dele. Agora tomem cuidado em relação a isso, tá? Bom, no terceiro parágrafo, vocês vão apresentar as consequências. E aí, qual é a melhor maneira de vocês falarem dessas consequências? Analisarem fatos realmente que tenham acontecido, notícias mesmo, e de preferência de repercussão nacional, tá? Podem procurar aí na internet, pesquisem casos de violência, tanto física quanto verbal, porque na verdade eu não sei, né, quais as consequências que vocês vão apontar, certo? E aí resumam essas notícias. Vocês não podem se esquecer que nestes dois parágrafos, galera, nos dois parágrafos de desenvolvimento, tanto a citação quanto os exemplos que você vai citar devem ser estratégias de argumentação. Elas não devem sobressair a sua argumentação. Quem tem que aparecer nesses dois parágrafos aqui são vocês, tá? O que eu, candidato, tenho a dizer sobre isso? Tá, eu citei aqui o Schopenhauer, que fala que a intolerância ela está mais presente aí em religiões monoteístas. Tá, e eu, o que eu penso sobre isso? Por que eu penso assim? De que forma que eu vou te mostrar que eu penso assim? Então é importante. Da mesma coisa para o parágrafo, né, os exemplos. Né? Então, olha, aconteceu isso recentemente, não se esqueça, né, daqueles elementos de introdução de parágrafo, tá? Se lá você usou no segundo parágrafo, em uma primeira perspectiva, embaixo você tem que utilizar em segundo plano, então,
as consequências mais sérias que já foram vistas até o momento, relatam casos, e aí você resume essa notícia ou essas notícias que podem exemplificar aí essas duas consequências, tá? E aí lembrando, apresentei a notícia, falei sobre o exemplo, e agora? E eu? O que eu penso sobre isso? O que isso esses exemplos que eu apresentei contribuem para uma sociedade melhor ou prejudicam a sociedade? Por quê? Tá? E aí, finalmente, vocês vão apresentar a proposta relacionada àquilo que você falou. Então, fica até mais fácil a proposta dessa redação. Por quê? Você vai apresentar consequências, né? Você vai apresentar uma causa e consequências. Então, você pode pensar assim, numa proposta que seja preventiva para evitar já aquela causa para o problema. E você pode pensar aí numa proposta, né, para resolver as consequências aí que foram apresentadas. Tomem cuidado, principalmente com o fato de, se vocês forem propor medidas punitivas, etc e tal, para não ferir os direitos humanos, tá? Tomem cuidado com isso. E não se esqueça, gente, tem 4 elementos aí obrigatórios, que é a ação. O que é que vai ser feito? Quem é que vai praticar? Outra coisa, a ação tem que ser concreta. Não basta propor a necessidade, é importante que as pessoas se conscientizem, é importante criar projetos de conscientização. Isso não é... Cadê a concretude dessa proposta? Que projeto? Na escola? Como? Então, não se esqueçam, tá? Quem é que vai propor essa ação? De que forma ela vai ser feita? Utilize expressões que deixem clara aí a forma, a maneira como essa ação está sendo colocada em prática, tá? Por meio de, certo? Por meio de é a expressão-chave que vai apresentar a maneira. Com qual finalidade? Para quê? Tá? Então, por meio de apresenta o modo, para que apresenta a finalidade e o detalhamento dessa ação ou do modo, tá? Então pensa em uma ação que você está propondo por parte da direção das escolas, no ensino fundamental, no ensino infantil, tá? Pensa se você estivesse trabalhando lá nessa escola, de que forma que este projeto, que esta proposta que você está apresentando, ela seria aplicada na prática, tá? O detalhamento, então, é fundamental, tá? E aí, recadinho de aula, eu não dei o recadinho no início da aula, né? Lembrando que eu não estou no estúdio, aí agora no finalzinho da aula, minhas meninas resolvem conversar. Mas é isso, espero que vocês façam um bom trabalho e lembrando, se vocês gostaram da aula, por favor, compartilhe e me sigam nas redes sociais. Um grande abraço, tchau, tchau.